No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a mim te dá. Como a gente terminou o segundo episódio, a gente está começando o terceiro. Lembra que eu falei que a gente ia dar continuidade? Voltando para o tema principal, problemas familiares. Esse é um assunto muito sério, né? Eu acho que não tem coisa mais importante na nossa vida que a nossa família. E a gente falou de alguns fenômenos que acontecem ou podem acontecer na casa, que muitas vezes, não é sempre, óbvio, não é sempre, mas que muitas vezes dão indícios de algumas interferências a nível energético. E assim como ela interfere na matéria, né? Falei da eletricidade, da água, aí depois ela vai sucumbindo e envolvendo toda a casa até chegar nos seus moradores. É uma coisa que pode acontecer sim. E a gente dessa vez, nesse episódio, a gente vai destrinchar um pouquinho mais. E para isso eu pedi para um parceirão entrar aqui junto na mesa para conversar, que é o Rodrigo Panelli. Olá pessoal, tudo bem? Então, o que a gente estava falando daquela outra vez, então seja bem-vindo aí, Rô, tá? Muito obrigado, Ricardo. Esperamos que a gente faça muito sucesso. Vamos em frente, gente. Mas a gente terminou o segundo episódio falando do problema de piscar de luzes. Isso é muito comum, não tem jeito, é muito comum. Quando tem alguma coisa, realmente acontece isso. Quando chega naquele nível de ouvir murmúrio, não são vozes, hein? Tá? É bem assim, Rodrigo, você já chegou a passar por isso? Sim, na minha empresa já passei por isso algumas vezes. Tanto de sons, luz piscando, a gente sente quando a energia tá meio pesada, né? Até reflete nos funcionários. Você vê quando o pessoal tá muito estressado, um tá brigando com o outro, já tá falando mais alto. Conforme as suas orientações, a gente já começa, né, a corrigir, começa a ver esses indícios aí, já vai começando a fazer uma oração, chama o pessoal para conversar, tenta corrigir antes que aconteça algo pior. E quando acontecem essas coisas, ou quando aconteceu, Rodrigo, você percebeu alguma alteração no comportamento da relação entre as pessoas? Sim. As pessoas ficam mais ásperas, o tom de voz sobe. A gente que está até acostumado com as reuniões, né, vê a face da pessoa ficar mais escura, né, assim, na parte dos olhos. Você vê que as coisas não começam a dar certo, fica um ambiente pesado, bem estranho mesmo. E por acaso algum desses funcionários chegou a reportar para você alguma coisa que aconteceu no âmbito da casa dele? Sim, geralmente começa aí, eles têm algum problema, deixam a vibração cair, vem com esse problema de casa, às vezes uma discussão com a esposa, um filho doente, alguma coisa do tipo que faça a vibração dele cair, e ele vem para o trabalho e isso reflete no trabalho de uma forma absurda. Acho que aí é uma dica, pessoal, que é o que o Rodrigo está falando. Às vezes, a gente tem um pensamento de que o problema do trabalho é do trabalho. E isso não tem nada a ver com a tua casa. Isso está errado, está totalmente errado isso. Energia, ela te contamina aonde você estiver. Pode ser na casa, pode ser no transporte coletivo, pode ser no carro, pode ser com uma roupa, pode ser qualquer coisa. Mas o maior problema é exatamente sobre isso que a gente estava falando no outro episódio. Então, por exemplo, o funcionário do Rodrigo, lá, vamos chamar ele de João, tá? Ele
está trabalhando naquele momento em que o comércio do Rodrigo estava com um ambiente pesado, as pessoas ásperas, muito atrito, inevitavelmente com isso existe uma tensão no ar. Essa tensão ela é reabsorvida pelo cliente. Então você que tem estabelecimento comercial, imagina isso, você tem lá o cliente, o ambiente entre os seus funcionários não está legal, e todo mundo impaciente, intolerante, batata, começa a dar problema, começa a falhar, começa a perder material, não tem jeito, isso é consequência. Mas imagina no João, o funcionário que trabalha com o Rodrigo, ele volta para casa tenso, aquela energia ruim, volta para casa. Todo dia ele vem trazendo um pacotinho de energia. Todo dia ele vem trazendo um pacotinho de energia ruim, hein? Aí vai contaminando. Primeiro, o lugar onde ele fica. Pô, o João gosta de sentar naquela poltrona. Puta, ele vai começar a contaminar aquela poltrona. Aí, de repente, vai pro quarto. De repente, contamina o quarto. Aí a esposa já não tá lá, sabe? Puta, parceirona, já tá meio intolerante com algumas coisas. Puta, a coisa já vai começando a atingir um nível de estresse. Aquela rispidez entre as pessoas vai começando a aumentar. As pessoas ficam caladas, às vezes quebra um copo. Por exemplo, quebrou um copo. Tá? Mas aquilo foi suficiente para trazer problemas que aconteceram ano passado, ano retrasado, quer dizer, foi uma muvuca. E isso é muito comum. Você chegou a perceber alguma coisa desse tipo, Rodrigo Schiller? Chegou a comentar alguma coisa, algum dos funcionários? Sim, já me comentaram e é curioso que você na empresa, você no seu ambiente com os clientes, você tem que estar sempre solícito, educado e tal. E quando você está no ambiente familiar, né, com sua esposa, com seus filhos, ele sempre fala, eu acabei estourando com a minha esposa, acabei estourando com os meus filhos, né? Sempre quem a gente mais ama que paga, né? Porque a gente tem uma liberdade maior de extravasar em casa, né? Eles já me relataram isso. Então, outra dica. Por exemplo, de repente, esse funcionário, né, o fictício do Rodrigo, chamado João, ele tem um filho que teve um parto precoce, tá? Uma formação inadequada, talvez de todo o sistema respiratório. Ele tem uma tendência a ter asma, mas é tudo controlado, mas ele tem uma tendência. De repente, essa carga negativa vem e vai atingir quem? Obviamente vai para cima do filho, ponto. Vai para cima do filho dele. E que ponto do corpo do físico ele vai comprometer? Com certeza vai para o pulmão. Aí de repente passa a ter tosse, engasgo, passa a ter problemas mais sérios, respiratórios, precisa usar bombinha, precisa usar um inalador. Isso acontece. E é muito comum. Isso porque a gente está falando de uma coisa que, a grosso modo, é possível de se controlar. Mas imagina, né, Rodrigo, se fosse com seu funcionário, o João, ele atingisse um nível de estresse tão alto, sim, que acabasse brigando com a esposa, brigando com o filho. E é um cara que no trabalho é um cara bonzinho. Sim. Mas em casa, é o que você falou, dada a proximidade, a intimidade que a gente tem com as pessoas, às vezes a gente acaba descontando. Não é? E infelizmente isso acontece. Sabe aquela história do eu vou na tua casa e eu derrubo o suco de uva na toalha branca. O que você vai falar para mim? Tá tudo ok, tá tudo certo. Aí vem o teu filhinho e derruba o mesmo copo na mesma quantidade. O que você vai falar para ele? Uma baita bronca, né? Vai ser... Infelizmente é isso que acontece. É injusto. É injusto. Eu acho que a gente tem que tentar tomar cuidado para não incorrer nesses erros. Porque a carga de energia que a gente acaba gerando por uma pessoa que a gente ama, que faz parte do nosso dia a dia, é comum. Não é intencional. Entendo que não é intencional, mas é comum isso. A pessoa com quem você não tem muita intimidade, às vezes você nem gosta dela,
faz lá algum absurdo lá e você, não é? Que você fala, não, tudo bem, não é assim, tudo bem, não, tava velha mesmo, tudo bem. Mas se é com o filho, você pega a bunda dele lá e esfrega na mesa para ver se consegue tirar. Verdade. É injusto, né? Mas vamos mais além, então. De repente, o João, ele ficou tão tenso, tão estressado, que a esposa não aguentou. Eu vou pra casa da mamãe. Eu vou pra casa da mamãe. Pega o filho lá, o Pedrinho, ó, se manda. E aí o que pode acontecer? Imagina a casa toda contaminada, Rodrigo. A casa toda contaminada e o cara sozinho. Aí de repente ele começa a faltar no emprego. De repente começa a chegar atrasado. De repente começa a beber. Isso é comum acontecer. Sim. Você chegou a ter alguma experiência desse tipo? Não. Não, tão grave assim não. Graças a Deus foram coisas pontuais e bem tranquilas, bem leve, né? Aí a gente chama o pessoal quando tá uma energia assim, eu tenho uma pessoa assim, a gente já, lá na empresa, a gente reúne todo mundo, conversa, eu já expliquei bastante sobre energia positiva, negativa, as duas estão sempre ali, né? Depende muito da tua atitude durante o dia, né? Da forma que você se comporta, você vai atrair uma ou outra. Então, eu costumo sempre estar conduzindo isso para não chegar num ponto desse, né? Do cara afundar de vez, né? Mas eu já cheguei a ouvir relatos de pessoas que abandonam o lar e viram até moradores de rua, né? É triste, mas é comum, né? É muito comum. É triste, mas é um fato que é recorrente, sim. Infelizmente é isso. Eu acho que aí é uma dica, então, para você, tá? Eu acho que quando você começar a detectar alguns problemas desse tipo, tente intervir o mais rápido possível. Quanto mais rápido você intervir, mais rápido você consegue reequilibrar esse processo. Mas vai depender da sua percepção. E é o que a gente falou. Hoje em dia, os pais trabalham muito, né, Rodrigo? Os pais trabalham demais, tem pouco tempo para se dedicar aos filhos. E é uma coisa que as pessoas precisam rever. Sim. Eu tenho amigos, grandes amigos, pessoas boníssimas, idôneas, mas às vezes vão viajar porque estão cansados, tal. Aí leva a empregada, ou leva a babá, ou deixa o filho com o recreacionista. Sim. Justo aquele momento que ele podia estar lá curtindo com o filho, pô, às vezes o cara tá tão extenuado que vai, o pessoal vai sair lá, o pessoal vai jogar bola. Não é? É verdade. E o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente da empresa, boas da palavras, família, boas condutas e bons pensamentos. Não tem outra coisa, não tem como sair disso. Não tem como sair disso. Se acomodar, ela desequilibra mesmo. E pode acontecer com qualquer um. Você, comigo, qualquer um. Eu particularmente tenho problema também na minha família. Eu tenho problema com irmão, tenho problema com sobrinho. A gente tem uns probleminhas assim. Eu também não estou isento disso, não. Gostaria de não tê-los, mas eu tenho sim. Isso faz parte do nosso dia a dia. E na medida do possível eu tento melhorar. Mas não é fácil. E você tem alguma coisa assim na tua família, dentro desse espectro? Sempre tem, né, Rita? Família aquele problema que Deus dá pra gente evoluir, né? A gente tá sempre melhorando, ajudando, nos corrigindo também, né? Que nós temos um caminhão de defeitos também, né? Dentro disso, Rodrigo, eu acho interessante, você falou de Deus, né? Pode parecer estranho, mas aquela pessoa que é mais fora do contexto familiar, pode ter certeza que essa pessoa foi colocada assim, ó, estrategicamente, para que a gente exerça o dom do perdão, da caridade, da ajuda ao próximo. Sim. Se tudo flui bem, você não pratica isso.
é naquele que realmente dá mais problema, que muitas vezes a gente quer virar as costas, não aguenta, não tem paciência. É com esses que a gente precisa trabalhar, né, Rodrigo? Sim. Esses realmente é o que você falou. Esses foram enviados por Deus para nos testar, para ver se realmente a gente está no caminho certo ou não. Mas independente de qualquer outra coisa, uma coisa que tem que ficar muito claro para todo mundo: sempre fazer uma avaliação médica é fundamental. Né? Não se automedicar, fazer terapias é importante, mas também procurar pessoas que tenham conhecimento da parte espiritual. O que eu posso falar é que mal não vai fazer. Depois de todas essas intervenções, também fazer um suporte com uma pessoa que tenha conhecimento da parte espiritual, independente de religião, hein? Não estou falando aqui de doutrina espírita, não. Quando a pessoa está imbuída de bons pensamentos, boas atitudes, independe da religião, independe da raça, da cor, da hora, do dia, independe isso. Você conhece alguma coisa assim? Você quer falar alguma coisa desse tipo? De algum trabalho, alguma coisa que possa ser feito? Você conhece aquele lance do sal? Sim. Inclusive, eu costumo lá com o pessoal orientar nesse aspecto, porque as pessoas nessa correria do dia a dia, de cada vez mais conta, cada vez mais problema com a família, largam a parte espiritual, né? E eu sempre falo exatamente o que você acabou de falar. Você tem que procurar algum lugar, alguma coisa que te conforte, que te faça evoluir de alguma forma espiritualmente, né? Para que você tenha essa lacuna preenchida, né? Porque é uma lacuna que fica ali e a pessoa não corre atrás, né? Abandona essa parte, né? Que é muito importante. É tão importante quanto tomar água, quanto se alimentar bem, quanto praticar esporte. Você conhece aquele lance do copo com água com sal? Sim. Água com sal grosso, né, ajuda a limpar o ambiente, né? Serve para quando você está naqueles momentos que você explicou no começo. Ela serve para... o sal é um cristal que serve para limpar, né, as energias ruins, a energia pesada. Não é isso? Porque o que acontece é que quando o ambiente está muito pesado, é legal você colocar um copo com água, sal grosso e fazer uma oração, um pensamento assim, ó, o que você acha assim, ó, pede, ó, me ajuda aí, cara, me ajuda, quem puder aí, me ajuda a tentar limpar essa energia. E aí, o que você faz? Você pega esse copo com água e sal e você põe em algum cantinho. Ele vai funcionar como um sensor, né? Uhum. Se de repente o sal começar a cristalizar, é porque ele está absorvendo muita carga negativa. É igual o lance da plantinha que morre, do cachorro que fica latindo. Ele vai ajudar a dar indicativo de que a energia não está boa. E ele vai absorver. Agora, existem situações em que o sal às vezes chega a transbordar, Rodrigo. Ele sai da borda do copo e vem pro lado de fora. Meu amigo, quando o negócio tá assim, nego, vai procurar ajuda, porque só água com sal não vai resolver, não. Acho que são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E aquele lance das 3 horas, você já ouviu falar das 3 horas da manhã? Sim, isso acontece comigo, inclusive. Por várias vezes eu acordei 3 horas, do nada, tá tudo bem. Você acorda e sente aquela energia estranha, mais pesada e perde o sono do nada. O que é isso? Muita gente fala desse lance das 3 horas. E assim, um pouquinho antes, um pouquinho depois das 3 horas. Mas a gente sabe que para que exista o bem, é necessário que exista o mal. Se só existir um lado, ele fica muito tendencioso, seja para o lado do bem, seja para o lado do mal, né? Então é necessário que haja essa bipolaridade, é imprescindível que haja o bem e o mal, para que eles atuem em forma de equilíbrio. As escritas nos informam que Jesus Cristo morreu próximo das 3 horas da tarde. Hoje a NASA comprova que naquele dia e naquele período houve um eclipse. Hoje está comprovado cientificamente. E às 3 horas da noite ficou o oposto
de Jesus Cristo, o ápice. Então, se a gente fizer uma metáfora, às 3 horas da tarde seria o ápice da louvação a Deus, né, a Jesus Cristo, e às 3 horas da manhã seria onde o lado do mal, a energia negativa, não vou falar energia negativa, não do mal, a energia negativa atinge o seu pico. Por isso que as pessoas que são vulneráveis, às vezes a pessoa, igual o João, que tá lá intolerante, puta, batata, o risco dele acordar próximo desse horário é muito grande e às vezes depois não consegue dormir. É mais uma informação que eu acho que a gente podia falar com mais detalhe em outra oportunidade, mas hoje nesse capítulo era mais para fazer essa orientação. Então, tem problema? Procura ajuda médica, vai fazer terapia, existem medicações, mas todo tipo de tratamento. Não deixa de procurar também orientação de profissionais idôneos que trabalhem com energia espiritual. Eu acho que o importante é não cobrar. Sim. Né? Eu acho que para esse tipo de trabalho não existe envolvimento financeiro. Existe uma condição de predestinação para uma pessoa que tem essa capacidade de poder ajudar as pessoas que passam por esse tipo de dificuldade. E ela tem que fazer de coração. Ela não pode cobrar por isso, né? Não sei o que você acha sobre isso. Concordo plenamente, né? Se você recebeu esse dom de Deus, recebeu essa incumbência, né? Você tem que usar para o bem, tem que praticar caridade, né? Exatamente, isso é caridade. Fora da caridade, não há salvação. É isso aí. Gente, outro ponto de vista. A gente fecha aqui o 3º episódio. A gente se vê no 4º episódio, já aqui em 2025, claro, já com o ano novo. Por isso que a gente trouxe um reloginho, uma máquinas fotográficas para a gente registrar, porque vai ser um ano bom, vai ser um ano legal. Vamos virar a mesa. Espero que a gente consiga aí passar algumas coisinhas, algumas informações. E de novo, nessa primeira fase a gente não vai ter muito tempo de passar muitas informações com mais detalhes, mas mais para frente a gente vai sim abrir isso daí e nós vamos tentar ajudar vocês na medida do possível. Primeiro, agora a gente só quer passar algumas informações e se quem tiver curiosidade ou tiver algum interesse, continue nos seguindo aí, nos assistindo, que a gente vai passar pouco a pouco essas informações. Eu queria mais uma vez agradecer o Rodrigo Panelli, agradecer toda a equipe aqui do Túlio, do Estúdio Rocha. Cara, os caras são demais, meu. Quem precisar, vem aqui, que os caras são bamba. Eu fico perdido, toda hora eles mexem os negócios aqui, né, Rodrigo? E mexe aqui, mexe ali, sei lá o que eles fazem, mas o negócio fica bom. Valeu, mais uma vez agradeço ao Túlio e toda a sua equipe. Rodrigo, obrigado. Quer falar alguma coisa? Queria agradecer também o pessoal, Alê, Túlio aí, muito obrigado aí pelo convite, pela estrutura aí, que é nota 10. E até o próximo episódio aí, se Deus quiser. Valeu, outro ponto de vista. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Até a próxima vez. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir em baixos. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.